Salve, galera! Está começando mais um Na Lição, o seu podcast de estudo semanal da Bíblia. Nós estamos aqui, nós somos o S7 Play, eu sou o Marcel José, estou aqui com a minha anfitriã, Regina Mendes, e a gente vai apresentar mais um episódio sobre o livro dos Salmos. A cada temporada nós escolhemos um tema muito especial para estudarmos, e o nosso guia de estudos foca nesse livro que é impressionante, é uma pérola aí no Antigo Testamento. E eu gostaria de pedir a sua ajuda em um ponto, para que você compartilhe esse link com seus amigos, inscreva-se nas nossas redes sociais, e se você estiver apenas nos ouvindo, repasse esse conteúdo aí na sua plataforma de podcast para os seus amigos. Nós contamos com você e dê o seu like desde já. Se você não assistiu os outros episódios e quiser saber, antes de todo mundo, ter esse conteúdo de antemão, eu recomendo que você baixe o nosso aplicativo, o S7 Play, para que você acompanhe esse conteúdo junto conosco. E a gente está aqui com convidados super especiais, convidados de peso, que eu vou apresentar agora para vocês. Não é mesmo, Regina? É isso aí. Eu queria dar um alô para todo mundo que ama a Escola Sabatina como a gente. E é muito bom a gente poder parar e conversar um pouco sobre as belezas que tem na palavra do Senhor. É ou não é? Exatamente. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada com o estudo desse trimestre. Um dos livros mais bonitos, porque toca o nosso coração. Então, vamos com a gente. Eu esqueci de falar, o tema dessa semana é O Senhor Reina. A gente vai entrar em alguns aspectos de como os Salmos, o livro de Salmos, aborda essa característica que é do próprio Deus. E por isso, como eu falei, a gente está aqui com convidados super especiais. Gostaria de apresentar o pastor Rafael Xavier. Queria que ele falasse um pouquinho sobre ele. Ele é teólogo de formação, é pastor. Pastor, fala um pouquinho sobre você aí. Tudo bom, Marcel? Tudo bom. Prazer poder estar com vocês aqui, viu? Então, eu sou carioca, de nascimento e baiano de coração. Bacana, pensa só. Como é que é essa dobradinha aí? Baiano por quê? Baiano porque eu casei com uma baiana chamada Josi, legal. não é? Tenho um filhinho baiano chamado Joshua, de 2 anos também. O coração está na Bahia. Está na Bahia. E estudei teologia e me formei na Bahia, na Faculdade Adventista da Bahia. Bacana. E a gente está aqui também com outro pastor Luan Lucas. Pastor, fala um pouco sobre você. Eu sei que antes de ser pastor você tem uma história também aí, conta pra gente. O que você já fez antes e onde você se formou? Boa noite, Marcel, boa noite, Regina, boa noite, pastor Rafael. Antes de eu me formar, eu já trabalhei como atendente de telemarketing durante muito tempo. Foi onde eu conheci, inclusive, tive contato com minha primeira literatura adventista. Olha que bacana. E foi através de uma colega de trabalho? De trabalho, exatamente. Legal. Eu tive um chamado de Deus e aí eu contei esse chamado para essa minha colega. E aí no dia seguinte ela me deu um livro, Tempo de Esperança, que era um livro que falava só sobre o sábado. Eu li o livro, cheguei em casa e falei, eu quero ser adventista, eu só quero se for dessa igreja. Então passei a conhecer melhor. Linda. E aí ali no meu trabalho de telemarketing foi onde eu tive meus primeiros passos assim também para poder conhecer mais, estudar mais, tinha tempo hábil para fazer leituras e tudo mais, e fui me aprofundando na caminhada ali, tanto na escola sabatina, na igreja, com os irmãos, pequeno grupo, quanto também lá no meu trabalho. Foi um bom meio que Deus permitiu com que eu me aprofundasse ali nos meus primeiros passos na palavra dele. E o sonho de ser pastor e de cursar teologia nasceu como? Olha, foi através de um sonho que Deus me deu e eu orei, e aí Deus me deu outro sonho em seguida, e eu orei, fui orando, e Deus foi confirmando, e eu não fui acreditando. Falei, Deus te incomodou então? Deus me incomodou processo. De várias maneiras, falou através de palavras, falou através de pessoas, e teve uma vez que ele falou de uma maneira muito forte já, eu acho que era a quinta, sexta resposta dele, eu falei assim, já entendi. Então, entendi o recado. Entendi o recado. O senhor cursou teologia onde? Eu cursei teologia no NASP, me formei em 2019. Então, foi uma boa caminhada que eu tive com Deus. Eu e minha esposa, nós nos casamos no domingo, as aulas começavam na segunda. Olha só. Opa! Deus mandou. Tudo novo, né? Então, uma novidade de vida, e estamos vivendo uma novidade de vida até hoje, pela graça de Deus. Pastores, a gente está aqui com um tema muito especial. Eu espero que a gente possa, Regina, tirar
um pouco deles aqui nesse espaço que a gente tem para a gente aprender um pouco mais, né? E a gente sempre tem um texto base aqui para começar, né? Nós vamos começar aqui com o texto, né? Salmo 93, versículo 1, que na minha Bíblia, né? Na versão que eu tenho aqui, diz o seguinte: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Esse é um verso que traz uma característica de Deus, né? E parece que o livro de Salmos, ele apresenta Deus, né, sobre alguns aspectos. Mais do que, e a gente já viu isso aqui em alguns episódios, né? É um livro que contém uma poesia lírica hebraica, mas o pano de fundo é muito maior do que ser só uma poesia. Traz uma característica que é sobre quem Deus é, sobre o caráter de Deus e também sobre a jornada do ser humano nesse processo aí. Estou certo disso? O que esse verso fala sobre Deus, sobre o livro de Salmos? O que vocês assim enxergam nesse texto base? Eu vejo assim, Marcelo, o Salmo 93, ele replica a mesma ideia do Salmo 2 como uma introdução ao livro completo de Salmos. Ele é tratado como uma poesia lírica, né, como você colocou, mas com uma base de lei espiritual, da qual ele coloca a Deus como um supremo legislador acima de todas as coisas, e diz a seguinte coisa: aqueles que aceitam a Deus como Senhor, legislador e Criador recebem as bênçãos da continuidade da vida, e aqueles que não recebem, infelizmente, vão receber a destruição. Então, quando eu entendo que Deus se relaciona comigo e que Ele reina, Ele veste-se então de amor e de poder e se coloca à minha disposição, ao meu lado, cara, para mim isso é incrível, incrível demais. Perceber que Deus usa o livro de Salmos, usou então a quem escreveu, não é? A todos os poetas, para trazer isso de forma tão pontual para nós. É como se a gente levantasse assim e tivesse tudo bagunçado o seu dia, uma confusão danada, e aí você não sabe para que lado vai, como é que as coisas vão acontecer, e de repente você se depara com um verso desse e fala assim, ó, pode parecer que está tudo bagunçado, mas o mundo está firme e não se abalará. Então, Amém. O seu dia pode entrar no prumo, porque tem alguém que está sob o controle de tudo. O Senhor reina. Amém. Né? Então, como súdita, eu fico mais tranquila. E isso que eu ia, uma característica que assim, eu gostaria também da gente entender aqui é que aqui tem uma diferença. Assim como você pontuou, né, Regina? O reino de Deus, ele contrasta, ele é diferente dos outros reinos, porque aí o verso fala, né? Não se abalará, dá um aspecto de firmeza, né, de constância. E qual a característica, né, que a gente pode confiar no reino de Deus que a gente não encontra em outro reino, em outros reinos, em outros tipos de poder, Pastor Luan? Justamente essa questão do reino de Deus ser inabalável, de Deus ele não mudar, nem haver nele sombra de variação alguma. Então Deus ele é constante, ele é direto e ele é rei. Diferentemente do que os homens eles têm quando recebem poder, Deus ele tem todo o poder, ele é rei, mas ele é soberano e ele não muda, ele é amor. Agora, por conta, você vê, né, no princípio ali, não se abalará. Por que não se abalará? Porque aqui no mundo, depois da entrada do pecado, tudo se abalou, as ordens se inverteram. Deus ele é rei. E quando criou o homem, Adão e Eva, os tornou reis também. Tanto é que Jesus, a gente vê lá no livro de Apocalipse, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Porque nós somos, como feitura dele, criados e feitos para reinar, feitos para governar. Só que a gente sabe que com a entrada do pecado, esse domínio, esse governo, ele se inverteu. E agora o homem, ele recebe poder. Quando o homem recebe poder, o poder sobe à mente de muitos homens. Já Deus não, ele tem todo o poder e ele continua. E o livro de Salmos ele fala que, né, estudando a lição durante essa semana, fala que Deus ele permanece justo. O seu juízo ele não tem dois pesos e duas medidas. Ele é o legislador, justo juiz. Eu acho que essa é a essência, talvez, do que a gente estuda, né? O que a lição também procurou
apresentar para a gente. Há um contraste muito significativo entre o reino de Deus e o que a gente enxerga por aí, né? Muitos monarcas, né, da história, atuais, passados e atuais, são déspotas, ou seja, quando tomam poder, eles mudam as regras do jogo. A legislação, né? é em causa própria, né? E Deus, ele legisla para o ser humano, para nós. Então, é baseado no amor, e esse amor é focado no ser humano. Não para mim, que sou a rainha. Então, eu vou fazer do meu jeito para que eu tenha benefícios, né? E a lição coloca aqui que o Senhor é fiel à sua aliança. E essa aliança é pautada no amor. E aí continua. E continua cuidando do seu rebanho, apesar das manifestações de infidelidade e rebelião. Então, o Senhor, ele tem um reino de amor, e ele continua nos amando, apesar dos nossos desamores. Né? O Senhor, esse eu acho que é o maior diferencial, porque, por exemplo, se eu não agrado um rei terreno, eu sou o quê? Demitida, né? Eu sou excluída, eliminada, né? Mas com Deus não, o reino dele é diferente. O reino dele é baseado em amor e em justiça. Justiça e misericórdia. Isso aí é uma diferença gritante. E aí tem outro tema, pode completar, pastor? Acima disso tudo, ele responde à pergunta do ser humano, ao ver o caos acontecendo, se Deus continua reinando. Poxa, calma um pouquinho, mas se Deus é esse Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de soberania, será que ele continua sobre o poder do mundo? Será que eu posso colocar a minha vida nas mãos dele para que ele continue reinando também em minha vida? Né? E isso que a gente vai aprender um dia. Essa é uma pergunta também que é muito pertinente. Sim. E a gente precisa... A Bíblia dá essas respostas se a gente fizer essas perguntas sinceras. Uma coisa, um aspecto que emana disso aí é de onde vem esse direito de Deus de rei? Né? A gente encontra isso aí no Salmo 8 e 100. Há uma característica de por que Deus também é rei. Porque ele é o Criador. Quando você cria, você tem a patente, né? Você dita as regras. Quem é pai e mãe vivencia isso dentro do lar, né? Você é o pai, você é a mãe, você dá o limite, impõe o que é, o que não é, o que é né? bom, o que não é bom. Né? Eu costumo falar para as crianças, eu gosto de falar para crianças, apesar de estar na escola sabatina de adultos. Eu gosto de falar assim, ó, quando alguém cria um aparelho, uma máquina de lavar, por exemplo, o que vem junto? Manual. Vem um manual. Por que tem um manual? O manual vem porque a pessoa que criou sabe exatamente como tem que funcionar. Então, imagine você pegando louça e colocando na máquina de lavar. O que vai acontecer? Vai trincar, vai quebrar, vai estragar tudo. Tanto a louça quanto a máquina. Né? Então, Deus é o Criador. Tem alguns maridos que fazem isso, viu, Regina? Eu não acredito. O manual, não. Eu acredito é por falta de conhecimento. Né? Mas tem gente que também faz isso com Deus, né? Sim, verdade. Mas aí a gente vê lá nos Salmos 8 e 100, que é o que a gente vai estar passando aqui nesses momentos, que Deus é bom, misericordioso e fiel e é o Criador. E aí, como eu cuido da minha máquina, Deus cuida de nós, porque Ele é o nosso pastor. Amém. Né? Ele cuida, porque quando você cria, você está envolvido. E quando você está envolvido, você cuida. Então, como é que é essa relação, pastor Rafael, assim, de cuidado de Deus, do fato de ele ser criador, desses títulos estarem aí em vários salmos? Por que o livro de Salmos explora tanto essa temática? E por que ela é importante? A importância se encontra na base, na primeira pergunta universal, não é? De onde nós viemos? Quem foi que criou a gente? Para que eu estou aqui? Portanto, quando Romanos mesmo coloca a base para a gente de que Cristo é o nosso Criador, e a partir disso eu tenho todas as perguntas respondidas. Quando eu olho para a criação e vejo que, de forma alguma, a maravilha de um blotão de flor desabrochando ali poderia acontecer, né, de forma tão simples, não é? Mas tão bela, né? Não aconteceria se assim não fosse pelo poder de Deus. Além de que nós vivemos num mundo hoje que pessoas de diferentes idades passam pelas seguintes perguntas. Poxa, mas calma um pouquinho. O mundo diz que Deus não criou. O mundo diz que se Deus criou, Ele cria e abandona. É um pai que me deixa órfão, me esquece, não é? E se eu entendo que Ele é o meu Criador, eu vou entender que Ele vai cuidar da sua criação. Então, a gente tem um monte de teorias aí que vai dizer que Deus não cria, que a gente
surgiu do nada e tudo mais, e que não tem uma base de verdade para nos trazer aquilo que a lição está colocando para nós. Portanto, eu preciso entender que Deus é criador para entender que Ele, então, legisla tudo o que se encontra dentro da sua criação. E sustenta E também, sustenta né? essa criação. E sustenta. Ele está atento, né? E preocupado com tudo que acontece, né? Outro ponto é o deísmo também, né? Que entendem que um Deus criou, deu cordinha ali no relógio e abandonou. Mas tem um Deus, mas esse Deus aí não está ocupado agora, fazendo outras coisas, dando outras cordinhas por aí e abandonou aqui, né? Ele não reina. A lição trouxe uma palavra assim, né, que a gente traduz a cosmovisão, que seria a nossa visão de mundo. O pastor Rafael falou aí, né, o pastor Luan trouxe também o tema do deísmo, né? Há muito essa mensagem, essa filosofia na mente de muitas pessoas hoje, né? E eu acho que talvez uma característica nossa seja ignorar que, para a época, né, das pessoas que estavam lendo os Salmos ali, né, um judeu do primeiro século, essas filosofias estavam tão presentes quanto estão hoje no espírito da sociedade. E é preciso que a gente contraste isso com uma outra visão, né? Essa visão que o pastor colocou, de que existe um Deus que é criador. Mas qual é a diferença entre o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, que é criador, e qualquer outro Deus que a gente encontra, por exemplo, na filosofia grega, os deuses, né, da teogonia de Hesíodo, ou outros que, né, do panteão grego ou mesmo romano? Qual a diferença particular entre o Deus único, né, Yahvé, e outros deuses? Eu queria só dar um adendo para não esquecer aqui. Falando de idolatria, tem um texto aqui que me chamou muita atenção, que fala o seguinte: esses salmos reafirmam que o Senhor reina sobre toda a criação e é supremo em poder e dignidade. Aí o Salmo 100, específico, que nós estamos comentando agora, ataca uma forma sutil de idolatria. E essa forma sutil de idolatria é uma palavrinha muito falada hoje em dia, muito exaltada, que é a autoconfiança, enfatizando que Deus nos fez. E aí, quando a gente tem a idolatria da autoconfiança, a gente esquece esse ponto importante que é enfatizado no Salmo, que Deus nos fez e dele somos, e somos dependentes dele. Então, a autoconfiança, ela vem então aí como uma idolatria. Porque se eu sou autoconfiante, eu não preciso nem de criador. Eu sou meu próprio Deus, né? Exatamente, eu não preciso de criador, eu não preciso de legislador, eu não preciso de ninguém para resolver as minhas coisas, porque eu me basto. E essa é uma das grandes idolatrias que estamos vivendo no momento, né? Você precisa... É também uma cosmovisão, é uma visão de mundo, sim, né? De que as pessoas... né, que o homem é o seu próprio centro e ele é o próprio Deus. E aí acaba deixando o local de Deus, né, vazio. Talvez muito presente no humanismo, né? Sim, o homem é o sim. centro ali. Então, quando a gente vai para a filosofia, isso, assim, explode a mente de qualquer um, porque, querendo ou não, essa é a base. Então, como você estava falando, Marcelo, o panteísmo, dentro de toda a história, mostra para nós de que todos os deuses eram carrascos, eles exigiam duros, né? Eles exigiam, então, que as pessoas sofressem, não é, senão eles não receberiam de forma alguma e tudo mais. E como Paulo disse, era um panteão de estátuas, né, no Egito, na Grécia, na Roma antiga, aquela coisa toda, mas que não tinha relacionamento. Acho que essa é a palavra, né? Relacionamento. Eles não se demonstravam serem um Deus de verdade. Acessível, não é? Que estava próximo ao povo. Por isso que a ideia que a Regina colocou de Deus como um pastor remete muito à história do primeiro século, como você falou, da nação judaica ali, porque a imagem do pastor era aquele que cuidava, era aquele que estava próximo, não é? É aquele que, se precisassem, então, punir, mas punia com amor, carregavam no colo, não é? Essa é a imagem que Deus quer colocar para nós. Então, quando eu entendo que Deus é esse Criador, Ele também é mantenedor, porque Ele cria e não abandona, Ele está próximo, está nos colocando sobre os braços, sobre os ombros dele, mas nos guiando para um caminho de salvação. Por mais que o mundo esteja um caos, né? Ele reina
e a maneira com que ele cuida do seu povo ao longo da história. Inclusive, a gente tem salmos que conta a história de Israel, conta toda a trajetória do povo de Israel. É uma maneira de Deus se relacionando e cuidando com o seu povo. E a gente entende assim, até mesmo um pouco na parte da teologia, que existem duas revelações. Tem a revelação especial e a revelação geral. A revelação geral é Deus na natureza, né? E tudo mais, né? Povos que acreditam em Deus pela manifestação dele na natureza. Consciência, né? A própria consciência. Certo e errado. Exatamente. É um tipo da revelação de Deus. E tem a revelação especial. As pessoas, os povos que entendem apenas a revelação geral, como o fato de existir um Deus, quer seja aquele que criou e abandonou, ou esses deuses carrascos que o pastor Rafael apontou, é sempre, para manter um relacionamento com esse Deus, você tem que sempre se oferecer um sacrifício, você tem que sempre ofertar, né? Tem que ofertar o filho, né? Tem de tudo, tem que dar chibatada, tem que fazer andar quilômetros e por aí vai. Essas coisas que a gente bem sabe. Só que aí a grande diferença, né, que o Marcel perguntou, a grande diferença, ao meu ver, dos outros deuses para esse Deus, vem justamente na parte do relacionamento, que você não precisa fazer nada para atingir o favor de Deus. É ele que se inclina, o né? Rei, por ser rei, ele vem e se inclina. Isso mostra a grandeza dele. O rei, o Deus criador, legislador do universo, ele então, se fez carne. Eu acho que aí, nessa compreensão, a gente pode colocar para esse mundo tão cético que esse é um rei diferente, que vale a pena confiar. E é digno de adoração, por ser diferente, por ser o Criador, né? Ele é digno de adoração. Aí entra a parte também da revelação especial, porque na revelação geral a gente vê tipo, a natureza, os animais, só que tem algo que a gente vê que está errado. As folhas caem, os frutos apodrecem, a gente envelhece e tudo mais. Acontece esse caos na desordem. Aí a revelação especial, que é a Bíblia, mostra o porquê que isso acontece. E na Bíblia também a gente encontra que esse Deus criador, ele também é o mantenedor e ele cuida e ele reina. E a história está sobre o controle da sua mão. Né? Então, isso nos dá uma tranquilidade, não é? Com saber certeza. Que nós não estamos sozinhos aqui, que o Senhor reina, né? Que Ele é soberano, que nós estamos sendo guiados e protegidos pelo seu amor, pela sua graça. E essa é a beleza que o livro de Salmos traz para a nossa vida, né? Mostrando aí que o Senhor é o nosso Deus de amor, cuidadoso, misericordioso, né? E eu vejo que a gente tem muito a crescer. E aí eu falo para o público em casa, nós temos muito a crescer estudando este guia, a lição desse trimestre, que vem trazendo ricas bênçãos para a nossa vida. Há um contraste também, que os salmos retratam, é que esse reino, né, ele tem oposição. Esse reino precisa de leis, esse reino precisa de ordem. E é esse Deus rei, que estabelece isso. Como é que se dá essa relação entre o reino de Deus, a justiça de Deus, né? É sempre uma oposição quando a gente vê no livro de Salmos, né? O salmista fala dos ímpios, né? Fala da lei de Deus, fala de algumas coisas. Como é que isso se relaciona no contexto dos Salmos? O reino de Deus e esse juízo, a salvação, como é que é apresentado isso, pastores? Deus, como Criador, ele estabelece as leis que regem a sua criação. E, portanto, é ele que faz a justiça, né? Que equilibra tudo isso, né? Que equilibra essa balança. Dessa balança toda aí. Então, dentro desse fato, a gente vê a seguinte coisa, que Deus é justo com os justos e ele trata com justiça também com aqueles que são ímpios, que são injustos. Mas eu gosto muito quando os Salmos contrasta tudo isso, porque ele traz a esfera de um Deus que está aparentemente distante para perto de nós, nos dá essa certeza que a gente falou, desse cuidado, desse carinho, mas com uma justiça, dizendo a seguinte coisa, olha, eu estabeleço regras, continuo sendo criador, continuo sendo mantenedor, mas eu mostro para vocês como visualizar essa justiça dentro dessa graça, dentro desse amor que eu tenho colocado. A lição coloca a seguinte coisa, que o governo do Senhor é demonstrado em suas obras de criação, salvação e juízo. Então, Deus não poderia ser um Deus completo que eu desejaria servi-lo se ele não fosse um Deus que cuidasse de mim, que puxasse a minha orelha quando precisasse, não é? E que demonstrasse o caminho da qual eu deveria andar. E fica claro que
o domínio do reinado de Deus é todo o universo. Todo o né? universo. Ele é o que reina na terra, no mar. Justo. É ou não é? É isso Aí o mesmo. Luan sorriu dali, pega o gancho, É Luiz. isso, Luan. é porque tem gente por aí que refere a Deus como o cara lá de cima, né? Pensa Mas só. Deus, a Bíblia apresenta como o Senhor que Da reina terra. acima. E acima. Né? Acima. Então ele. E aí, Isaías 57:15, ela faz algumas referências também aos Salmos, que assim, Deus, ele reina acima, reina no seu santuário, mas também habita com o contrito de coração. Coisa Então, maravilhosa, coisa né? linda. É de fato o meu eterno consolo, saber que esse rei reina acima dos céus, mas também reina no meu coração e reina na história dessa terra. Eu vou pegar o gancho dele e já Pega. passo aí. Ó. A riqueza que eu encontrei nessa lição, falando que o reinado divino une tanto adoradores celestiais quanto terrenos no louvor a Deus. Eu fiquei imaginando eu louvando com todos os adoradores. Então, olha que beleza. O reinado divino, ele não é só para nós que estamos aqui nessa terra. Os mundos não caídos também estão sobre esse reinado. E todos se unem para louvar e reconhecer a soberania de Deus. E eu me senti tão pequenininha dentro dessa imensidão de seres não caídos, adorando a Deus, né? Aceitando o reino de Deus e a sua soberania. Pode falar, Acima pastor. de tudo, Regina, o fato de eu acreditar nesse Deus completo me faz crer que o mundo pode fazer chacota de mim, o mundo pode dizer que... Poxa, quantas vezes eu na escola passei por situações de dizer assim, vai lá o crentezinho com a Bíblia debaixo do braço. E, poxa, tinha uma matéria mesmo que eu não gostava muito. Era uma matéria de história, pensa só. Eu troquei de horário para poder trabalhar, aquela coisa toda, e faltava 2 semanas para fazer uma prova de história, e era o professor mais carrasco que a gente tinha na escola, no ensino médio, pensa só, 3º ano. E o professor disse assim, eu vou provar para a turma que o filhinho de papai do céu aí não vai conseguir passar na minha matéria. Só por causa dele, a turma vai sofrer. E vou fazer a prova pior que eu já fiz na minha vida. Pensa só. Eu estudei demais para aquela prova, chorei, lamentei. Isso aí me ajuda, porque eu não... Pensa só. Eu fiz a prova, 2 semanas depois, ele entregou a prova para todo mundo na sala. E ele segurou a minha. Aí fui até a mesa dele, professor, poxa, me dá minha prova aí, né? Não me ridiculariza na frente de todo mundo, não. Ele disse, não, cara, eu que vou ter que pedir perdão para você. Ele disse, não, senta na sua mesa que você vai ver o que eu vou fazer. Ele pega a minha prova, cola no quadro e diz assim, gente, eu falei mal de um filho de Deus. E o filho de Deus, em 20 anos de trabalho, foi o único que conseguiu gabaritar a minha prova. Pensa só. Glória só. a Deus, glória Então, a Deus. O Senhor reina. O Senhor reina. Aí tem a ver com esse trecho da lição aqui, olha só. Embora confrontado pela prosperidade de algumas pessoas más e perturbado pela tolerância de Deus, o salmista confia no governo divino, soberano, e segue adiante na certeza dos juízos justos de Deus. Eu achei tão interessante essa frasezinha, ó, perturbado pela tolerância de Deus. Então, muitas vezes a gente fica do lado de cá e perturbado, por que Deus é tão complacente, né? Olha que ele não olha age, que professor mau, por que ele não faz alguma coisa? O importante é você continuar confiando no tempo dele. No tempo dele. O juízo não é no nosso tempo, é no tempo dele. Poderia acontecer tudo diferente, mas a confiança em Deus tem que ser inabalável. É por isso que Paulo fala que, para aqueles que creem, o mundo olha para nós e diz que nós somos loucos, por acreditar naquilo que a gente não teve certeza por não ter visto, não ter ouvido, mas como a lição deixou claro para nós, a gente espera pela consumação dessa ocasião, dessa esperança, não é, de ver tudo isso na breve volta do Senhor Jesus. Então, é isso que traz a esperança para a gente. Entra claramente aí no Deus é o juiz, né? Por ele ser o juiz, não cabe a nós determinar a sentença final. Como humanos, a gente até fica incomodado, né? A gente quer resolver o por quê? negócio, né? Por quê, né? Inclusive, tem o Salmo que fala, né? Por que, Senhor? Por que ele está se dando bem? Eu estou aqui tentando, me esforçando e nada acontece, né? Mas Deus é o juiz e é Ele quem define a sentença final.
Não nos cabe a perturbação pela aparente falta de justiça. Às vezes a gente pensa que a coisa está solta, na nossa pequenez, na nossa pequena fé. Mas essa lição desse trimestre, ela vem trazendo para a gente o quê? Regina, Luan, pastor Rafael, pastor Luan, Marcel, queridos, eu estou no controle. Por mais que pareça que está tudo despencando, não acredite. Não acredite no que o inimigo vem falando ao seu ouvido. Eu sou soberano e estou no controle. E há uma progressão aqui. Então nós vimos que Deus reina. Ele reina porque ele tem o título de criador. E se ele é o criador, ele estabelece regras, né? As regras do jogo aí. E como legislador, ele também é o juiz. Né? E o Salmo, até o Salmo 75, foi um dos que nós abordamos aqui, né? Você vai encontrar aqui também no seu guia de estudos. 75, verso 2, diz o seguinte: pois dissestes, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Então, o salmista apresenta Deus também, né? Atribui a ele uma outra característica de juiz. Como é que isso se relaciona também vou usar uma palavra que difícil, vocês podem me ajudar, na escatologia dos salmos? Como é que a gente entende o papel de Deus como juiz? Há um tempo para julgar? Quem são as pessoas que serão julgadas? Que tipo de julgamento é esse? Né? Como é que isso se relaciona com os Salmos e com o restante da Bíblia? A gente vê, desde o começo da Bíblia, Deus, como legislador, como juiz, ele dando as regras. Então, ele como criador, ele fala, você não vai comer deste fruto, você vai guardar este dia, não é? E aí, no livro de Salmos, voltando aqui em Gênesis ainda, aí Deus fala, se você comer, você vai morrer. O homem comeu, teve a sua morte, mas a misericórdia também alcançou, né? No dia que você comer, eu vou morrer por você. Então, a gente vê nos Salmos essas duas questões, da justiça e da misericórdia. Justiça e da graça, da justiça e da graça. E nos Salmos, a gente encontra que a salvação, uma oração, né? Um cântico, Senhor, salva-me por tua graça. Lá no começo, acho que é no Salmo 6, a gente já encontra essa parte, Salmo 6, verso 4, Senhor, salva-me por tua graça. Então, a questão da justiça e da misericórdia, ela, de Deus, começa em Gênesis, a gente vê também nas páginas dos Salmos, inclusive nos Salmos, fala que a justiça e o juízo é a base do trono de Deus. E aí lá no livro de Tiago, fala que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Então, a gente tem o juízo e a misericórdia. E aí na escatologia, eu enxergo assim. A escatologia seria o estudo do final dos tempos, né? Seria isso. O que engloba também a parte dos Salmos, né? Escatologicamente, como você falou, que o Salmo tem Deus reinando agora e tem Deus reinando no futuro, né? Quando ele passar o reinado dele aos seus santos. Uhum. Aí tem a questão da justiça e da misericórdia, que ela é representada pelo arco do arco de Deus. Qual é o arco de Deus que ele colocou após o dilúvio? O arco-íris. O arco-íris. Uma aliança, né? Justamente. É interessante que você colocou isso aqui, é uma coisa que eu fico muito incomodada. O arco-íris, ele é a promessa de Deus para a nossa vida. Ele nos pertence. Sim. Ele nos pertence, porque um foi pacto. o pacto que Deus fez com a humanidade. Então, ele nos pertence. E aí, o arco-íris, para que haja o arco-íris é necessário luz solar e água. Jesus é o sol da justiça. E a água, poderíamos dizer que o Espírito Santo é a misericórdia derramada pelo Espírito Santo. Então, não tem como ter um arco-íris só com luz, só com sol ou só com água. Tem que ter os dois, luz e água. E aí a gente traz aqui pra gente que o reino de Deus, a base do trono de Deus, do justo trono de Deus que reina, tem que ter esses dois elementos. E tem justiça e misericórdia. Os dois sempre andam juntos. Então, Deus, ele julga o seu povo com justiça e misericórdia. O livro de Salmos é muito claro. Até mesmo Davi, que cometeu, né, a questão do adultério em si, e se tornou e era um homem segundo o coração de Deus, um rei, né? Filho de rei, filho do Deus rei, e ele aqui teve o seu reino.
E aí, ainda assim, a misericórdia de Deus alcança, a justiça de Deus alcança, e ele teve toda uma história que ele teve. E aí a Bíblia permeia até os finais dos tempos, que Deus vai exercer juízo sobre a terra, e também com a misericórdia. E esse juízo começa por onde? Pela casa de Pela Deus. casa de Deus. Esse que é o ponto legal de Salmos. A história de como foi montado o livro de Salmos tinha a ver com trazer essas verdades para ficarem marcadas nas mentes, então, dos filhos de Deus. Tanto que cada poema, cada poesia que aqui se encontra, não era declamado, era cantado. Para que aquilo ficasse realmente, não é? Assim como Deuteronômio diz, né? Que ao levantar ou deitar, ou até andando, você repetisse isso, para que essa esperança ficasse viva na mente. Porque assim, a lição está deixando claro para nós a seguinte coisa, que aqueles que não querem ser filhos de Deus, usem então da sua arrogância, não é? Para se valer de si mesmo, do seu poder. E questionar também. Questionam e tal. A Deus e a sua isso lei. gera tanta dúvida no coração daqueles que querem ser fiéis a Deus, porque aparentemente não consegue visualizar essa justiça de Deus, essa bênção que Ele quer trazer. Então, quando Deus diz a seguinte coisa, olha, eu sou o juiz, e o meu juízo então começa pela minha casa, por aqueles que estão perto de mim, é para dar a certeza de que Ele vai salvar, ao mesmo tempo que Ele vai fazer justiça, e que a justiça dele não é simplesmente para demonstrar como o Antigo Testamento para alguns é visto de forma errada, errônea, fúria, né? Um uma ato fúria de Deus, não é? É justiça, não é? Impregnada de amor. De amor, Justiça impregnada não é? de amor. Então, porque o que Deus quer mesmo é salvar. Salvar. Todo o plano foi traçado para salvar. Porque assim Justamente. como o pastor Rafael começou, né, essa pergunta de que, né, quem criou? Sim. Deus é justo, e se Ele é justo, por que o mal existe? Sim. Ela precisa ser resolvida, né? Essa Justamente. pergunta tem que ter uma resposta, e a resposta é essa. Esse Deus justo não tapou os olhos para as injustiças que acontecem no dia a dia, para aquelas pessoas, né, que estão ali sendo defraudadas, né, pelos gananciosos, para aquelas pessoas que são pisadas por gente má. Ou seja, isso vai chegar, mas não no nosso tempo. No tempo Justo, dele. no tempo de Deus. Eu fico pensando assim, eu estava conversando com uma pessoa que recentemente participou de um júri popular. E aí ela falou assim, olha, quando a gente vai para casa, a gente vai sempre com aquela interrogação. Será que foi a decisão certa? Será que realmente tinha que ir por esse caminho? E aí, fazendo um paralelo com o justo juiz de Deus, eu falei assim, com Deus não é assim. Ele tem a certeza, porque ele lê as intenções do coração. Ele conhece profundamente as pessoas. E é isso que nos deixa tranquila, quando vê toda essa maldade no mundo, sabendo que tudo isso vai ter um fim e por um juiz que eu posso confiar. Porque ele é o Criador, ele é o Rei e ele é o legislador. E ele é Deus. Amém. Eu gosto da visão, Regina, quando Deus diz assim, olha, você pode errar, você pode cair, você pode passar por desânimo, não é? A sua vida pode parecer uma montanha-russa, de altos e baixos. Eu passei por uma situação uma vez de receber uma ligação de uma amiga lá do Pará. Ela estava em cima de uma ponte, lá do Rio Tocantins, e disse assim, pastor Rafael, você tem 5 minutos para dizer para mim por que eu não devo pular. Aí contou uma história complicada de vida, disse, olha, eu errei demais para com Deus, com a minha família, com o meu noivo, eu vou tirar minha vida. Não tem mais razão para mim continuar vivo. Pensa só. A única palavra que veio a mim naquele momento ali para trazer ânimo, não é? E, tipo assim, razão para ela não tirar a própria vida, foi falar sobre o amor de Deus. Sabe, Deus continua te amando, Ele continua cuidando de você, Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, mas você precisa confiar nele. 3 anos depois ela me liga e diz assim, eu resolvi minha história, confiei em Deus, casei, tenho 2 filhos, sou líder jovem da minha igreja, sabe? E minha vida mudou, porque eu escolhi confiar naquilo que o mundo dizia que não era possível confiar, não era possível melhorar, não era possível resolver, mas eu confiei em um Deus que trouxe para mim amor, paz, tranquilidade, e minha vida está dando tudo certo agora, apesar das dificuldades. Linda, né? Que coisa linda. O amor de Deus ela resgatou. Há um tema que trata sobre isso, dessa troca entre Deus e o ser humano. Deus mantém seus pactos. Sim. Deus mantém a sua aliança. Como é que é o papel nosso nesse conceito? Porque o livro de Salmos também explora isso.
o fato de que Deus não desampara a sua herança, Deus empenha a sua palavra, né? E até tem um trecho aqui que eu gostaria de destacar. Fala aqui, quando Deus se lembra de sua aliança, isso envolve mais do que conhecimento ou memória. Não é só simplesmente fato cognitivo, né? Lembrei daquilo que eu pactuei com vocês. Sim. Mas sim, sempre leva a uma ação de Deus. De igual modo, quando as pessoas são chamadas a se lembrarem das maravilhas e dos juízos de Deus, isso significa que elas também devem honrá-lo. Ou seja, há uma aliança, há um aspecto pactual aí nos Salmos que a gente tem que prestar atenção? Eu fico pensando assim, em uma aliança tem dois lados que estão envolvidos, né? E com Deus não é diferente. É Deus e quem? E o homem. E o homem. Se Deus cumprir a parte dele e o homem não cumprir a parte dele, essa aliança se completou? O círculo não fecha, né? Não fecha. Precisa ter o quê? É uma mão de via Uma vida dupla. Sim, Exatamente. sim. Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso, porque às vezes a gente não faz a nossa parte da aliança e joga a conta para quem? Para Deus. Para Deus. E a aliança, das muitas que Deus fez, a começar lá em Gênesis 3,15, lá a aliança que Deus fez, prometendo a redenção para o homem e o fim do pecado, vai se estendendo durante a Bíblia. Deus é um Deus de aliança. Depois a gente vê ali em Noé também, Deus faz também um pacto com Abraão, vem a circuncisão e a Bíblia vai se desdobrando e as alianças elas vão se abrindo e as alianças elas são sempre inclusivas. Deus sempre só vai somando, colocando mais gente, né, nesse processo. Não é inclusiva, não exclui, né? Não exclui, exatamente. E aí a gente vê que por mais que o povo de Deus tenha sido chamado para aliança nessa questão relacional entre Deus e o seu povo, a gente vê que o povo de Deus deixou de fazer a sua parte, muitas das vezes na aliança. E aí eu até acho interessante a questão do Salmo 104, é até apresentado aqui na parte da aliança, porque o Salmo 104, 105, 106, quer dizer, vem falando sobre a história do povo de Deus. Deus foi lá e resgatou, e guiou, e abriu o Mar Vermelho, e guiou vocês pelo deserto, e vocês foram lá, pecaram, abandonaram o Deus de vocês, reclamaram, adoraram outros deuses, mas Deus foi lá, levantou outra pessoa para guiar vocês se arrependeram, Deus usou de misericórdia. E aí, contando todo o histórico, né? Relembrando ali. Exatamente. Então, o histórico é justamente isso, porque quando a gente esquece o que Deus fez e como que ele guiou o seu povo, a gente esquece quem Deus é. Que é um Deus é um rei. É um Deus de palavra. É um Deus de palavra. É um rei de misericórdia, de amor, de justiça também. Porque a Bíblia vem falando que Deus, nos Salmos, vem falando de justiça e de misericórdia. E aí, até durante toda a Bíblia, a gente encontra esse panorama. Então, quando a gente esquece o que Deus fez, a gente corre o risco de esquecer quem Deus é. Aí a aliança só vai ter um lado dela. Só a parte que Deus está buscando o homem. Mas e a resposta em relação a essa aliança inclusiva? Porque Deus ele sempre inclui. E aí, quem é que pode excluir? Somos nós. E aqui a gente percebe o seguinte, que o principal chamado para uma aliança é permanecer o quê? Fiel a essa aliança, né? Firme, né? Então, a gente tem a segurança e a certeza, o mundo pode contar, que está seguro na aliança do Todo-Poderoso e Misericordioso Deus. Nós estamos no mundo... Porque ele não vai mudar. Isso é engraçado, porque nós estamos num mundo que muda, né? Nós estamos num mundo, Bauman diz, né? É um mundo líquido. E rápido, É rápido, é tudo, né? A gente consome aqui, na mesma hora que algo já é né? Estoura, já acabou aquele assunto. Então, é uma característica da pós-modernidade, esse fato das coisas não permanecerem. Parece que é difícil entender esse conceito, mas é necessário, certo? E esse Com conceito certeza. está dentro, sabe do quê? Da lei de Deus, que é imutável, que é perfeita. Então, a lei de Deus é perfeita, os seus testemunhos são fiéis, e a gente tem que entender isso. Se a lei de Deus é perfeita, se Deus é perfeito, com Deus a coisa não muda. A visão que a gente precisa ter disso tudo é: toda vez que Deus quer fazer aliança com o seu povo, a primeira coisa que ele faz é fazer promessa. Ele não quer fazer uma aliança pautada dentro de argumentos ou de uma legislação que vai trazer prejuízo para o povo. Ele quer trazer a ideia de que ele continua no poder, ele continua reinando, ele continua cuidando, mas eu preciso confiar nisso tudo. Eu preciso saber que existe um outro lado dessa história. Não é? Eu estava conversando com alguns amigos hoje pela manhã
E eu li o verso 1 do capítulo 9 de Isaías. Eu gostei muito do texto, quando o texto diz assim, olha, esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Pensa só. Então, Deus deixa claro essa verdade no livro de Salmos, da Bíblia por completo, e essa é a base do seu reino. O tempo de escuridão, desespero, o tempo de angústia não vai durar para sempre, porque a minha promessa vai se cumprir. E a promessa está pautada na palavra, né? Assim como a lei dele está pautada na palavra, né? Justamente. E a gente precisa entender isso, porque por mais que a gente passe por tribulações e dificuldades nesse mundo, né, nós temos que entender que devemos continuar confiando em Deus, que o caráter de Deus é imutável, que a lei dele é imutável e que um dia nós vamos chegar a um fim de tudo isso aí, né? O texto aqui fala um trecho bem interessante, que diz assim: a grande paz que é desfrutada por aqueles que amam a lei de Deus, obviamente não resulta de uma ausência de total provações. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas ele é justo, ele é bom, a lei dele é perfeita. Então por que você que é crente está tendo problema aí com a prova? Não é? Por que você está passando por isso, questão, né? Que vem às vezes à nossa mente humana, né? Mas aí o texto continua dizendo assim, em vez disso, deriva a grande paz que é desfrutada por aqueles que amam a Deus, deriva de permanecer na presença de Deus e ter um relacionamento estreito com Ele. Esse relacionamento estreito com Ele que vai nos trazer a paz. E aí a gente vai passar por provações, por dificuldades, mas sempre confiante de que Deus é Deus. Deus é Deus, não tem o que falar. Ele é Deus. É o relacionamento que Ele quer que a gente tenha, né? Entender que a paz que Ele vai me dar não é o simples livramento, mas a confiança e a certeza que a Regina acabou de dizer, que Ele é Deus. Por isso talvez que os salmos usem tanto a palavra testemunhos, né, e fala que Deus é fiel. Assim, né, até uma palavra em hebraico aí, né, para traduzir um pouco dessa questão dos testemunhos, né, que é decreto, lei, tá lá. Como é que isso se relaciona também com o fato de que os testemunhos de Deus são fiéis? Davi, ele orou sim, certa vez, sobre os testemunhos, né? sobre o decreto, sobre a lei. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. E a lei de Deus, ela é uma lei de liberdade. Quando um dos pactos que Deus fez, o pacto do Sinai, a primeira coisa que Deus faz quando liberta o povo, que é de dar a lei, antes de Deus dar a lei, Deus liberta. Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, e aí dá a lei. Então, nós somos livres pela aliança que nós temos com Deus, mas isso não vai isentar a gente de ter esses problemas, essas questões. O problema, ele vem, e ele virá para todo mundo, para o ímpio e para o justo. E aí, os Salmos, ele vai fazendo faz a diferenciação, né? Dos falsos deuses, do verdadeiro Deus, e do ímpio e do justo. E o final dos ímpios vai ser... A Bíblia revela. E aí, nós temos o quê? Que continuar perseverando firme, sabendo que Deus, ele tem o melhor para nós. A Bíblia vai apontar que através dela nós mantemos o relacionamento com Deus. Só que quando a gente conhece a Deus, e aí quando a gente entrega a nossa vida a esse Deus, a gente passa a conhecer os caminhos dele para nossas vidas. Não são caminhos fáceis. Se você for ver, não tem caminho fácil para ninguém aqui na Bíblia. Tanto é que os salmos, muitos deles são tão penosos, os salmistas, né? Tão penosos, imprecatórios, né? Que a pessoa fala assim, ó Deus, me ouve, me clama, liberta, acaba com o ímpio. Então, é difícil. Me responde, né? Angústia, justo. Clamor, então, né? Essa questão, ela é difícil, mas a verdadeira liberdade, ela consiste justamente de você permanecer firme no caminho. Justamente. Confiando. O Senhor reina, eu sou livre, problemas vêm, mas eles não vão durar para sempre. Um dos recados que a gente poderia deixar hoje seria esse, então? O que vocês acham? Eu acho justo. O Senhor reina sobre a terra, o mundo está sob o seu controle, e quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele cuida de nós, apesar dos problemas, está tudo sob as mãos de Deus. Ele quer reinar na nossa vida, né? No nosso coração, no nosso cotidiano, nas dificuldades que a gente passa. Não é trazer aquilo que é a letra para a prática da vida,
para aquilo que de verdade a gente precisa vivenciar. Que maravilha. Você que está em casa, você não pode perder esse estudo maravilhoso que fala do nosso Deus como soberano da nossa vida, soberano das nossas coisas, soberano da nossa casa, soberano do nosso dinheiro, e que Ele realmente possa fazer um grande diferencial na nossa vida, não é mesmo, Marcel? É isso aí. Se você quiser acompanhar mais do nosso guia de estudos, a gente vai deixar aqui um link na descrição para que você possa ter acesso a esse material. A gente vai pedir também que você que está nos acompanhando, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, inscreva-se nas nossas redes sociais, né? Se você está nos ouvindo apenas, mantenha-se firme aí, repasse esse conteúdo para mais pessoas. Nós gostaríamos de ter a sua participação conosco aí. Se você não conferiu os outros episódios, eu recomendo que você baixe o nosso aplicativo, o S7 Play, para que você acompanhe em primeira mão. Os conteúdos saem lá de maneira fresquinha e só depois a gente disponibiliza em outras plataformas. Nós vamos ficando por aqui, mas nos vemos em uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço também a presença dos pastores aqui conosco. Eles vão estar conosco novamente, né, Marcel? E que Deus possa guiar, então, essa nossa caminhada aqui. Vamos encerrar com a oração, Regina? Vamos sim. Pastor Rafael, pode fazer isso para a gente? Obrigado, Senhor, porque apesar das dificuldades da vida, apesar talvez da desesperança que rege o nosso coração, o Senhor tem reinado sobre cada um de nós. Amém. O teu cuidado, a tua justiça, a tua benevolência, o teu amor preenchem aquilo que está vazio sobre nós. Que a cada dia a nossa vida possa ser transformada pelo Senhor com a certeza de que muito em breve a tua luz brilhará para nunca mais ser apagada. Amém. Por favor, guarde cada um de nós, nos proteja, abençoe a quem está assistindo aqui nesse momento. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata, o Senhor logo vem.